Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai dar sequência aos nossos assuntos sobre a região norte e vamos falar do processo de ocupação dessa região, como chegaram as primeiras pessoas e algumas das principais atividades econômicas. Beleza? Então pegue o seu caderno, pegue a sua apostila e me acompanhe mais essa aula. Bom, pessoal, só relembrando, né? Região Norte, ela é composta pelos estados do Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Gente, tem muitas pessoas que confundem Roraima, Rondônia com Roraima, tá? Roraima é o estado mais ao norte, tá? Monte Roraima, divisa com a Venezuela, divisa com as Guianas, Roraima. Rondônia, divisa com a Bolívia, beleza? Facinho. Roraima mais ao norte, Rondônia pouco mais ao sul. Lembrando disso, não tem erro, nunca mais vocês vão esquecer, tá bom? Acre, todo mundo lembra por conta das piadas. Amazonas e Pará também são estados muito grandes, a gente acaba lembrando. Amapá e Tocantins tem um pouco menos de destaque, mas as pessoas têm maior dificuldade em lembrar de Rondônia e Roraima, tá? Bem, pessoal, a região norte, ela compreende 45% do território brasileiro, tá? Isso acaba não aparecendo, porque vocês sabem que todas as projeções que a gente faz, elas têm algumas distorções, não é? Mas a região norte, ela é bastante extensa. E ela é a segunda menos populosa, isso eu já mencionei na última aula. Só a região centro-oeste tem menos pessoas que a região norte, tá? Entretanto, por conta do seu tamanho, da sua extensão, ela é a região com menor densidade demográfica. O que é densidade demográfica? Pessoas por quilômetro quadrado. Então, habitantes por quilômetro quadrado. Toda vez que vocês verem essa escrita aqui, habitantes barra quilômetros quadrados, ou seja, pessoas por quilômetros quadrados. E aí nós temos então a densidade demográfica. Quando a gente olha para a região norte, mesmo ela tendo um pouquinho a mais de pessoas que a região centro-oeste, por conta do seu tamanho, essa densidade ela é diluída, ou seja, menos pessoas por quilômetro quadrado. A ocupação da região norte, pessoal, primeiro começa com os indígenas, né? Ainda hoje nós temos na região norte algumas tribos, algumas etnias que não foram contatadas ainda. Então são etnias que nós chamamos elas de tribos isoladas. Por quê? Essas tribos não sabem o que é Brasil, não sabem que fazem parte do que é o Brasil, não falam sequer o português. Tá? Simplesmente elas se mantêm isoladas no meio da mata. Tá? Tem várias tribos assim na nossa região amazônica. Tá? Há umas 2 ou 3 semanas atrás, inclusive um funcionário da FUNAI, a FUNAI, que é a instituição responsável pelo cuidado com os índios, um funcionário foi morto por um indígena com uma flechada gigante, né, no peito. E eles não sabiam que era um funcionário da FUNAI. Eles não sabem o que é a FUNAI. Para eles, qualquer pessoa fora desse círculo é um invasor. Então, se é um funcionário da FUNAI, se é um madeireiro, se é um garimpeiro, se é alguém que se perdeu e caiu lá, provavelmente vai ser assassinado por conta dessas tribos. E a ideia é, deixa elas isoladas. Não tenta levar progresso, levar civilização, olha aqui o celular, porque essas tribos, gente, uma gripe mata elas. Eles não têm essas doenças que nós temos. Então qualquer contato mais próximo com, eu vou colocar aqui civilização, mas vamos pensar no ambiente mais urbano, pode levar essa tribo à extinção. Então a ideia é, deixa eles lá, não mexa com eles, porque se você for lá despreparado, eles vão matar vocês. Tá? Essa foto que vocês estão vendo aí, ela é de uma dessas etnias isoladas, ela foi feita com um drone. E percebam, pessoal, eles estão lá apontando, assim, o que é isso? O que é essa coisa que está sobrevoando a gente aqui? Percebam, armados, arco e flecha, algumas peças de ferro. Então, é perigoso, tá? Aquele caso que ocorreu recentemente foi só... chamou atenção porque era um funcionário da FUNAI. Então ele sabia onde ele estava se mexendo, o que ele estava se metendo. Mas mesmo assim, ele acabou morto. Então a ideia é, deixa essas tribos isoladas. Agora, ao mesmo tempo, tem etnias super sociáveis. Etnias que usam internet, celular. Tem
uma etnia que eu acho que é de Rondônia, que é os Paitessaruí. Os caras, perdão, passou um caminhão aqui, eles têm parceria com a Google para fazer monitoramento do desmatamento. Então, não vamos pensar que indígena tem que ser só assim, como vocês estão vendo aqui. Tem que ser uma pessoa que está à margem da sociedade, à margem da civilização, que anda seminu, armado com arco e flecha. Não, não é só isso, tá? É muito mais amplo que isso. Então, os primeiros habitantes da região norte, naturalmente, foram os índios, tá bom? Agora, com a chegada dos portugueses, foram tendo contato entre algumas etnias e esses portugueses, e as primeiras cidades que foram surgindo na região norte surgiram na beira dos rios. Tá? Por quê, pessoal? Não fazer estrada na Amazônia é difícil. Tá? A gente está perdão, há alguns anos para tentar fazer a Transamazônica e não consegue. Eu vou falar mais para frente da estrada de ferro Madeira Mamoré. É muito difícil. Então, as estradas que tem na região norte são as estradas naturais, ou sejam, os rios. Então, as primeiras cidades elas acabam se localizando na margem dos rios. Tá? Então, os portugueses, assim que eles chegaram aqui na América, ali no século XVI, primeiro eles ficaram ali na região norte, na região nordeste, no ciclo da cana-de-açúcar, correto? Entretanto, no interior do Brasil, tem um outro ciclo econômico, que é o ciclo das drogas do sertão. Drogas, pessoal, não é no sentido que nós conhecemos hoje, tá? Como uma droga ou remédio, tá? Não é isso. Drogas aqui é no sentido de coleta de coisas da natureza, que eles não plantavam, eles iam lá para fazer a coleta e voltavam, tá? Então, exemplos de droga do sertão: cacau, baunilha, madeiras aromáticas, que aqui não tinha cravo, mas tinha madeiras semelhantes, açaí, guaraná, algumas ervas medicinais, coloral para fazer tintura. Tudo isso eram drogas do sertão. Então os portugueses pegavam a canoa, subiam rio acima, faziam a coleta e depois voltavam para Belém, que era a principal cidade dessa época. Mas assim, Belém está na beira do rio, Manaus está na beira do rio, Paritins está na beira do rio, Barcelos, no Rio Negro, beira do rio. Todas as principais cidades da região norte estão próximas a grandes rios, porque é o meio mais fácil de transporte. Tá? Muitas vezes, para você ir de um lugar para o outro, ou você vai de avião ou você vai de barco. Não existe a possibilidade de você ir de carro. Tá? Não há estradas para fazer isso. Por isso que essas cidades elas acabam surgindo na beira dos rios. Tá? Então, conforme os portugueses subiam, iam para o interior do Brasil para fazer a coleta dessas drogas do sertão, eles foram assentando povoamentos, cidades na beira desses rios, beleza? Inclusive, vocês sabem por que chama Rio Amazonas? Lembrando, né, na aula passada eu falei, o rio chama Maranhão, ele entra no Brasil, ganha o nome de Solimões, cruza com o Rio Negro, ali perto de Manaus, e vira o Rio Amazonas. Inclusive, na próxima aula eu vou colocar a foto do encontro das águas. As águas do Rio Negro, que tem esse nome porque é um rio com água bem preta, bem escura, uma água cheia de matéria orgânica, com o Rio Solimões, que é uma água barrenta. Então é uma cor mais marrom. E você vê claramente uma parte do rio é preta, negra, outra parte do rio é marrom. Então ali nesse encontro das águas, nós temos a transformação do rio Amazonas. Tá? Conta a história que um grupo de espanhóis queria descobrir o Eldorado na Amazônia, e eles entraram num bar, entraram num rio e foram descendo, e não chega no final do rio, cadê a foz desse rio? Em determinado ponto, eles encontraram umas índias que estavam munidos de arco e flecha, e elas atacaram. E eles falaram, nossa, essas mulheres parecem as Amazonas lá da Grécia, as mulheres guerreiras. Tá? Tanto que quem escreve essa história, que é um padre espanhol, Gaspar de Carvajal, ele perde um olho porque ele leva uma flechada de uma índia dessa. Então ele associou que eram as Amazonas lá dos gregos e deu o nome de Rio das Amazonas, Rio Amazonas, tá bom? Bom, então durante muito tempo, as principais atividades econômicas da região norte eram ligadas ao extrativismo mineral,
mineração de algumas pepitas de ouro, extrativismo vegetal, coleta de madeiras, as madeiras aromáticas que eu falei, ou algumas madeiras de maior qualidade para fazer embarcações, coleta do açaí, que é essa que vocês estão vendo aí, um pouco de agricultura, um pouco de pecuária. São atividades muito primárias, tá, gente? Quando a gente fala de industrialização na região norte, é muito recente. Começou a partir da década de 70, isso a gente vai ver na próxima aula. Tá? Mas durante boa parte da história da região norte, eram essas atividades do setor primário, atividades extrativistas, atividades mais simples, tá bom? Tudo bem quando eu falo extrativismo? Extrativismo é coleta da madeira, coleta do açaí, coleta de minérios, não do garimpo, né? Não da mineração em si. É daquela pessoa que pega a peneirinha e vai no rio tentar tirar algumas pedras preciosas. Então, era bem rudimentar, pessoal, bem tosco nesse sentido de ser simples, beleza? Bom, aí nós chegamos finalzinho do século XIX, começo do século XX, e eu já mencionei isso na aula passada. A gente chega no ciclo da borracha. Tá? Finalmente é descoberto um processo de vulcanização da borracha. O que é a vulcanização, gente? É pegar a borracha, igual a gente conhece, ela mole, borracha para apagar, lápis mesmo, e vulcanizar ela, tornar ela dura, tornar aquela borracha de pneu. Pneu de carro, pneu de trator, pneu de avião. Aí utilizado também em outras formas de indústria, em maquinários, em correias e tudo mais. Com esse processo de vulcanização da borracha, ela passou a ser amplamente utilizada, porque ela veio substituir o couro. Coisas que antigamente eram feitas de couro, agora poderiam ser feitas de borracha, beleza? Então, a gente vê um processo de migração de pessoas para a região norte. Saem pessoas do Nordeste, e isso eu mencionei na aula passada, os soldados da borracha que saem do Nordeste e vão para a região Norte, em busca do quê? De trabalhar na coleta do látex, essa seiva da seringueira, e a partir daí vender a borracha, tá bom? Então, em 1903, a gente tem a assinatura do Tratado de Petrópolis. Eu mencionei isso na aula passada também, mas agora explicando com mais profundidade. O Tratado de Petrópolis fez com que o Brasil comprasse a região do Acre, o território do Acre, da Bolívia, por 2 milhões de libras esterlinas, tá? A moeda da Inglaterra. Essa pessoa que vocês estão vendo aqui, circulada, com o rostinho circulado, é o Barão de Rio Branco. Tá? Vocês já devem ter visto ele na moeda de 50 centavos, aquela moeda mais gordinha. Você olha o verso dela, vai estar lá Barão de Rio Branco. Inclusive a capital do Acre chama Rio Branco por conta desse senhor aí, o José Maria Paranhos Júnior. Tá bom? Ele foi um diplomata brasileiro, é um dos pais da diplomacia do Brasil e é uma figura muito importante dentro da diplomacia brasileira, dentro desses assuntos de Estado, assuntos de fronteira, território. O Brasil, em 1903, estava se formando ainda. Esse é a última mudança que a gente tem na geografia do Brasil em sentido territorial. A gente anexa o Acre, compra o Acre, e a partir daí, ali que se forma o Brasil. Então ela é uma figura bastante importante, tá bom? Bom, e dentro desse acordo que o Brasil compraria o Acre, estava também a construção de uma estrada de ferro, a Madeira-Mamoré. Aqui, ó, tá bom? A ideia da Madeira-Mamoré é o seguinte, gente. A Bolívia é um dos maiores países do mundo que não tem acesso ao oceano. Tá? Eles tinham acesso ao oceano, aí foram brigar com o Chile bateu neles e bateu no Peru e falou, quer saber, Bolívia, você não vai ter mais acesso ao oceano não. E tomaram o acesso ao oceano deles. Tá? Isso está na justiça até hoje, justiça internacional, na Corte de Haia, lá na Holanda, que resolvem essas pendências entre estados, para não ter que terminar em guerra de novo. E a Bolívia fala, olha, a gente perdeu, mas a gente quer ter um porto, um acesso portuário no Chile, para escoar a carga da Bolívia. E o Chile, de fato, deu um porto para a Bolívia, só que a Bolívia fala que ela quer a região em torno. E o Chile fala, não, isso eu não vou dar. Tá? Se quiser, é esse porto aqui. Então, é uma coisa que vocês vão estudar mais para frente, em história, na Guerra do Pacífico, e que reverbera até hoje, porque isso não está resolvido. A Bolívia quer porque quer
um porto. Tá? Como a Bolívia perdeu esse porto para o Pacífico, a ideia é: vamos pegar um lugar no Atlântico. E a ideia da Madeira Mamoré era o quê? Uma estrada de ferro que levava a produção de borracha boliviana até os portos na Amazônia brasileira, e a partir daí seriam escoadas pelo rio Amazonas, Belém, e a partir daí Estados Unidos ou Europa, para onde quem quiser comprar. Tá? Então, essa é a ideia da construção da Madeira Mamoré. Essa construção, gente, dessa estrada de ferro, deu um trabalho tremendo. Tá? Existe uma minissérie brasileira chamada Média Maria. Tem ela em partes cortadas no YouTube. Ela é da Rede Globo. E ela conta um pouco dessa estrada de ferro. Tá? Primeiro, gente, imagina 1903. Uma obra que tinha americano, brasileiro, chinês, alemão. Todo mundo não fala a mesma língua no mesmo ambiente, tentando trabalhar junto. Segundo, lembra quando eu dei aquelas aulas lá no início do ano sobre história das pandemias, que eu falei da malária? Essa região, gente, estava infestada de malária. Tá? Todo dia morria muita gente de malária. Tá? Então, fazer a construção dessa estrada de ferro foi muito trabalhosa. Sem falar no terreno, lá chovia demais, e quando chove, desfazia todo um mês de obra e ficava chovendo ininterruptamente. Então, fazer essa obra foi muito trabalhosa. Tá? O engenheiro que fez essa obra, a empresa do engenheiro que fez essa obra, que era de um americano, falava assim que só o canal do Panamá, que foi um canal artificial ligando o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico lá no Panamá, deu tanto trabalho quanto a construção da Madeira Mamoré. Porque lá também é uma região tropical, chove muito, muito mosquito, muita malária. E ele comparava essa construção da Madeira Mamoré. E assim, outras pessoas já tinham tido essa ideia, tinham tentado construir e nunca saía do papel. E ele falava: esse vai ser o meu cartão de visitas. Eu vou ser o homem que fez a estrada Madeira Mamoré. Tá? Hoje ela não existe mais, ela foi reativada um tempo para turismo, mas ela já não funciona. Tá? Existem projetos para reativar ela novamente, pelo menos um trecho, para turismo por conta dessa importância histórica. Mas hoje a gente tem outros meios de escoar a carga. Infelizmente, porque a gente sabe que o melhor meio de escoar grandes produções é pelo trem. Tá? É caro, é custoso fazer as linhas, mas a manutenção é mais barata e ele se paga com o tempo. Beleza? Então, gente, com essa compra do território do Acre, o Brasil fez essa estrada de ferro, mas eu preciso falar o contexto dessa briga, né? A gente fica pensando que o Acre é um estado minúsculo lá no norte que não tem nada, mas na época tinha muitas seringueiras lá. Então brasileiros começaram a ultrapassar a fronteira, ir para o território boliviano para extrair esse látex. E a Bolívia impedia, taxava esse látex, colocava impostos para que os brasileiros não fossem. Tá? Até que em um determinado momento a Bolívia fez uma empresa, a Bolivian Syndicate, e fez uma parceria com os Estados Unidos e Inglaterra, falando assim: olha, eu vou fornecer a borracha de vocês. E daí os seringueiros brasileiros que estavam na região falou: opa, nada disso, quem está aqui somos nós mandamos aqui e você só vai vender esse látex se a gente permitir. E gerou um movimento ali chamado Revolução Acreana. Tá? Então, gerou um cenário de conflitos entre os seringueiros brasileiros e os seringueiros bolivianos. Por isso que o Brasil comprou o Acre, por isso que o Brasil fez a estrada de ferro Madeira Mamoré. Tá? Não é simplesmente comprar um território lá no Acre, no norte do estado, no norte do país, que não tem nada. Não. Tinha muitas riquezas na época e tinha um potencial muito grande, e ainda hoje tem um potencial muito grande que é pouco explorado. Beleza? Vamos dar sequência aqui então. Aí, pessoal, acho que na aula passada, eu não sei se eu mencionei isso para vocês também, o ciclo da borracha ele termina ali com a Segunda Guerra Mundial. Acaba a Segunda Guerra Mundial, acaba o ciclo da borracha. Mas isso tem um evento um pouco antes. Tá? Em 1876, um botânico inglês, botânico quem trabalha com plantas, um biólogo especialista em plantas, ele contrabandeou sementes da seringueira. Seringueira, gente, é uma planta do Brasil, da floresta amazônica. Você vai encontrar no Peru, na Bolívia e Brasil e acabou, não tem mais.
ou não deveria ter? Então esse cara, ele contrabandeou sementes, ele vendeu para a Índia, vendeu para o Sri Lanka, vendeu para a Indonésia. E na aula passada eu mencionei para vocês, uma das primeiras coisas que o Japão fez durante a Segunda Guerra Mundial foi atacar a Indonésia para ter acesso à borracha produzida na Indonésia. Tá? Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, um monte de lugar produz borracha. Brasil produz borracha, Bolívia produz borracha, Indonésia, Sri Lanka, Índia, um monte de lugar, toda a Ásia produzia borracha. E aí, se você tem mais produtos no mercado, o preço tende a diminuir. Acabou o monopólio brasileiro, a borracha entra em declínio. Tá? Para vocês terem uma ideia, gente, essa foto que vocês estão vendo aqui é da cidade de Fordlândia. Ford, lembraram? Ford? Carro Ford? O Ford, o Henry Ford, o dono da marca Ford, na verdade nem era o Henry Ford mais, né? Eram os sucessores. Ele, com a ideia de como ele precisava de borracha para os seus carros, ele fez uma cidade no Pará para ter acesso fácil à borracha, ao látex. Como a borracha entrou em decadência, hoje é uma cidade fantasma. Então tem várias construções dessas gigantescas que seriam fábricas e que estão abandonadas hoje. Tá bom? Então, como você tem grandes plantações de látex lá na Ásia, a produção de látex na região norte diminuiu. Porque de um lado você tem uma plantação bonitinha, uma árvore do lado da outra. No norte do Brasil, o acesso é difícil, não era plantado, gente, estava na natureza. Você andava e encontrava a seringueira e extraía o látex. Era mais difícil de encontrar. Você tinha que lutar contra a malária. Escoar essa produção era difícil. Então, naturalmente, essa produção migrou lá para a Ásia. Beleza? E falando um pouco da atual situação da região norte, falando do desmatamento. Bom, gente, como vocês sabem, boa parte da região norte é parte da floresta amazônica, não é? Então, uma floresta, uma mata fechada, bem densa. Então, o que está acontecendo? As pessoas elas estão desmatando essa região. Tá? Eu não preciso nem falar aqui que quando a gente desmata, diminui o fluxo de chuva aqui pra gente, não é? A gente já viu rios voadores, chuva na região sul e sudeste. Só existe porque tem floresta amazônica. À medida que a gente desmata floresta amazônica, menos chuva chega pra gente. Tá? E o que acontece? Esses desmatamentos, formando aqui um arco, né? Como vocês podem ver, avançando em direção à floresta amazônica, para que é? É para transformar ou em pasto ou em área de agricultura. Tem um problema, gente. O solo da Amazônia, ele é pobre. As pessoas olham lá uma floresta e falam, nossa, esse solo aí, tudo que eu plantar nele vai dar. Não, tá? A dinâmica da floresta torna esse solo um lugar fértil, porque a floresta derruba a folha, essa folha vai adubar o solo, que vai gerar nutrientes para a árvore crescer, derrubar a folha, e esse ciclo sem fim, né? O ciclo sem fim lá do Rei Leão. Se você derruba a floresta, não vai ter nada para fertilizar esse solo. Ah, professor, posso usar fertilizante artificial? Pode, mas é difícil, porque um solo é bastante pobre, lá chove muito. Gente, se você pegar o solo da Amazônia e deixar ele secar, vira uma cerâmica. É muito pobre, chove muito, lá é uma lama. E se quando não chove, é muito seco. Então, não é um solo que você consegue cultivar muita coisa. Tá? Conforme você vai avançando para as regiões mais úmidas, esse solo é lavado, é lixiviado. O que é lixiviado? Muita água. A água lava os nutrientes. A água leva o potássio, leva o nitrato, leva todos esses minerais que contém no solo e que sem isso a planta não vive. Então, se você elimina essa floresta, você automaticamente vai estar eliminando os nutrientes, as folhas que vão dar nutriente para esse solo, tá bom? E a ideia é fazer o quê? Aumentar para pasto e aumentar para a área de agricultura, mas a agricultura em alguns pontos não vai funcionar muito bem, o pasto também não se desenvolve bem, e a ideia aqui, gente, é fazer grilagem de terra, é gerar fazendas enormes, falar que usa aquela fazenda e acabar não utilizando, só para falar que tem a posse daquele território. Isso é um problema grave, gente, porque não estamos fazendo uma exploração correta da Amazônia. Isso a gente pode falar na próxima aula, quando a gente falar de desenvolvimento sustentável. A gente está fazendo uma exploração burra dos recursos naturais
que a floresta tem para oferecer para a gente. Tá? Então, nesse cenário de desmatamento, os estados mais afetados são o quê? Rondônia e Mato Grosso. Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem, né? Mato Grosso aqui. Mato Grosso, gente, eu vou falar na próxima aula da Amazônia Legal. E toda a área do Mato Grosso praticamente não existe mais floresta, é muito pouca. Tá? E Rondônia, tá? Eu posso até, na próxima aula, não vou esquecer, vou mostrar um GIF para vocês de imagens de satélite do desmatamento em Rondônia. É muito grande. Para virar o quê? Pasto e... pasto, né? Basicamente pasto, tá? Então, só uma coisa, né? Recentemente falaram assim, floresta úmida não queima. Não era para queimar. Naturalmente, para ela queimar é muito difícil. O que acontece? Primeiramente, eles fazem uma observação do local e arrancam as madeiras nobres. O que são madeiras nobres? Madeiras que são utilizadas na construção, madeiras para fazer móveis. Nem todas as madeiras são boas para esse tipo de uso, tá, gente? Lembrando, pau-brasil, que era retirado aos montes da nossa floresta atlântica, não era para fazer móveis, era para fazer tintura, tá bom? Então, é retirado essas madeiras nobres, depois é retirado uma parte dessa floresta, é deixado ela se tornar seca, para que daí ela gere combustível para fogo pegar. Então, eu até mencionei o processo de arrastão. 2 máquinas agrícolas, 2 tratores, levando uma corrente e derrubando um monte de árvore. Em pouco tempo essa árvore vai estar seca, você taca fogo, vai pegar, que é uma beleza, tá bom? Mas desenvolvimento sustentável a gente vai falar na próxima aula. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima aula.